Agora estaremos lendo versículo 13 ao versículo 19, que nos diz a palavra do Senhor. E Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patrussim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Laza. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre o Egito e vamos fazer destaque sobre Canaã. O nome Mizraim, na linguagem hebraica, trata-se de um dual, que para alguns estudiosos pode tratar-se do Alto e do Baixo Egito. As duas capitais, elas são conhecidas pelos nomes de Mênfis e Tebas. Quando nós fazemos referência a esse dual, porque no hebraico nós temos o plural, mas também nós temos o dual. O dual é uma referência a pares, como por exemplo, olhos, como por exemplo, mãos. Então, o dual, ele trata-se quase particularmente de um plural, mas não um plural no sentido como nós entendemos, mas sim como pares, como dois e etc. Agora, nós vamos entender aqui que algumas palavras destes versículos que nós lemos têm o seu pluralismo, que pode ser visto também em outros nomes que aparecem no texto. Nós temos aí Patrussim, que pode ser uma referência aos do Alto Egito, conforme nós lemos no versículo 14. E a Patrussim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Então, perceba que Patrussim trata-se do Alto Egito. Agora, uma coisa interessante, lendo esses versículos, o que causa admiração em muitos exegetas é quanto à questão dos filisteus e os cretenses, ou de Creta, que estão juntos aqui. Isso tem dado margem para as mais diversas opiniões. Então você tem aqui os filisteus e você tem aqui também os cretenses, ou seja, os de Creta. Por que isso acontece? Nós temos duas opiniões. Primeiro, pode ser uma época em que Creta ainda não havia sido estabelecida como cidade. Nós podemos ler um texto da palavra de Deus que pode nos confirmar isto de uma forma melhor para entendermos essa concepção bíblica no livro do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 7. Amós, capítulo 9, versículo 7, nos diz da seguinte forma a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar conosco, você pode conferir essa expressão na palavra de Deus para que você entenda melhor o que a palavra do Senhor quer dizer quanto a este assunto. Amós, capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor da seguinte forma. Leiamos 9:7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos do Etíopes? Diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cafitó, e aos sírios de Qui? Perceba nessa leitura que o texto está dizendo, claramente fazendo referência aí aos cretenses ou de Creta. Mas a segunda concepção pode ser devido à questão territorial, pelo fato do Egito ter o controle geográfico do sudoeste da Palestina. Então, essas teorias, elas têm sua base e você pode confirmar e conferir para uma melhor compreensão desse assunto. É bom entender que, falando dos filisteus, por meio das Sagradas Escrituras, algumas de suas cidades são bem conhecidas. Nós temos Asdod, Gaza,
Gade, Asquelon, Ecrom. E segundo o profeta Jeremias, elas são oriundas dos de Caftor. Você já leu comigo Gênesis no capítulo 10, versículo 14, que trata realmente aí sobre Caftor, e é Caftorim porque está no plural. Aqui as teorias elas vão cada vez mais aumentando. Lendo os versículos 15 a 19, uma coisa interessante pode ser vista em se tratando dos cananeus. Aqui está claro que eles não eram semitas. Para muitos especialistas em estudos do livro de Gênesis, devido à maldição que foi lançada sobre Canaã e por causa de sua perversidade, eles logo se afastaram de Israel. Então, é interessante que você, às vezes, vai lendo e vai tendo um misto, uma conexão, uma ligação de vários povos, de uns com os outros. Isso vai acontecendo. Mas você tem aqui, junto os filisteus, porque posteriormente eles vão se afastando do povo de Deus e adotam uma postura totalmente de pecadores depravados. Nós podemos ler Gênesis, capítulo 9, o versículo 25. Olha o que nos diz a palavra. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Nós já falamos que essa maldição que recai sobre Canaã não recai sobre o todo, e sim sobre uma parte. E nós podemos ainda ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 17, que diz assim: antes destruí-la-ás totalmente aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Você percebe aqui que há uma ordem divina para que todos eles sejam destruídos. Por quê? Porque muitos se afastaram do ramo puro, do povo semita, e começaram a se envolver em práticas pecaminosas, contrariando as sagradas escrituras. Observe que por causa do pecado desse povo, suas cidades iriam sofrer a ira divina, ou seja, seriam dissipadas pelo grande poder de Deus. Nós vemos que muitas cidades aqui vão desaparecer do mapa por causa do pecado. E conforme Deuteronômio 20:17, essa era uma ordem divina, porque Canaã era o centro, e de Canaã poderia se espalhar todo o pecado para contaminar mais e mais gente da terra. Por isso que Deus, na sua paciência, deu chance, deu oportunidade. Mas os cananeus não se voltaram para Deus, de modo que agora não tem mais saída, não tem escapatória. É isso que nós precisamos entender, lendo esses nomes, lendo a formação desses povos, esses blocos presentes no texto bíblico. Medite nisso, que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.